at it from more than one way. Nós podemos olhar para a Batalha de Ipso de mais de uma maneira. We have a couple of histories that we can overlay with the same Nós temos um par de histórias com a qual nós podemos sobrepor com the same story of the king of the north and the king of the south. com a mesma história do rei do norte e do rei do sul. We can do that by looking at the history of Pyrrhus and Demetrius, Você pode olhar para isso por meio da história de Pirro e Demétrio, or the history of Seleucus and Ptolemy. ou por meio da história de Seleuco e Ptolomeu. I'm not going to review that. Eu não irei revisar isso. I think it's been covered well. Eu penso que foi bem coberto isso. One thing I just wanted to remind us of Eu só queria nos lembrar de uma coisa. is Daniel 8 verse 8 É Daniel 8, verso 8, or 11 verse 4. ou 11, verso 4. You have 4 Diadochi wars Nós temos as 4 guerras dos diádocos that Daniel chooses to skip. que Daniel escolhe saltar. He takes us from the cause, Ele nos leva da causa, the death of Alexander, a morte de Alexandre, to the death of Antigonus in 301. para a morte de Antígono em Sei. 301. This would be cause Então ali teríamos a causa and effect. e depois o efeito. A.T. Jones implies in his writings A.T. Jones, ele utiliza nos seus escritos that the verse is not fulfilled until the death of Antigonus, que o verso não se cumpre até a morte de Antígono, because the breakup into 4 doesn't occur till then. porque o quebre em 4 não ocorre até aí. So there's Alexander's kingdom Então o reino de Alexandre, is still being continued in a way by Antigonus. ele de certa maneira ele continua por meio do reino de Antígono. And it wasn't until Antigonus died that that division was completed. E não foi somente até que Antígono morresse que essa divisão se completou. But in the one verse, Mas nesse único verso, without explanation, sem explicar, he skips 22 years of history ele saltou por 22 anos de história to go straight from the death of Alexander to that of Antigonus. e vai direto para a morte de Alexandre, da morte de Alexandre para de Antígono. This is where he describes one horn, Porque é aí onde ele descreve um chifre and this is where you have 4. e depois é onde temos 4 chifres. Death of Alexander, Morte de Alexandre, death of Antigonus. morte de Antígono. And we looked at how prophetically they're the same person. E nós vimos de como profeticamente eles são a mesma pessoa. And we can, in this story, E nós podemos, nessa história, we can see that the king of the north and south nós podemos ver que o rei do norte e sul are typified by Demetrius and Pyrrhus. são tipificados por Demétrios e Pirro. If we bring this to our second level or layer, Mas se trouxermos isso para o nosso segundo nível, ou segunda camada, this is the story of Daniel 11, com a história de Daniel 11, 5 to 15. 5 a 15. And here we can see that you can go from 301, E aqui nós podemos ver que podemos ir do 301, which is Ipsus, que é Ipso, to the Battle of Raphia até a Batalha de Ráfia, in 217. em 217. And we can say 4 Syrian wars E nós podemos ver que existem 4 guerras sírias, go from the cause of those wars, e vai da causa dessas guerras, which is Ipsus, que é Ipso, to the effect, ao efeito, which is this battle between the king of the north and the king of the south. que é essa batalha entre o rei do norte e o rei do sul. So if we consider these histories, Então, se nós considerarmos essas histórias, this is Pyrrhus and Demetrius. aqui temos Pirro e Demétrio, This is the story of Seleucus and Ptolemy. e essa é uma história entre Seleuco e Ptolomeu. And what we observed E o que nós observamos is that even in the story of Daniel 11, é que mesmo na história de Daniel 11, the king of the north and the king of the south begin by an alliance. o rei do norte e o rei do sul começam por meio de uma aliança. And as a result of that alliance, E como um resultado dessa aliança, the king of the north is established, o rei do norte é estabelecido, but in the future, mas no futuro, these former allies will go to war. esses antigos aliados entrarão numa guerra. So we followed the same pattern as Daniel. Então estamos seguindo o mesmo padrão que Daniel, In going from Ipsus, em saltar de Ipsos, this alliance, essa aliança, in 2016,
em 2016 to seeing the Battle of Raphia in 2019. para ver então depois a batalha de Ráfia em 2019. And we can skip the middle history. E nós podemos saltar essa história intermédia. We can call that noise Podemos falar que isso é ruído, because that is what Daniel did. porque foi isso que Daniel fez. I want us to consider our reform lines. Eu quero que consideremos nossas linhas de reforma. We consider our template. Nós consideramos nosso estrutura, The line of the 144,000. a linha dos 144 mil. Where do we begin it? Por onde nós começamos ela? 1989. Yeah, 1989. 1989. That's what they said. Yes. And then Então, 9/11. 9/11. This is the arrival of the first angel. É a chegada do primeiro anjo This is its empowerment. e ali é fortalecido. We all okay with that? Estamos todos satisfeitos com isso. Then the next waymark we see Então, o próximo marco que nós vemos is what waymark? é qual marco? Sunday law, Lei dominical, close of probation, fechamento da porta da graça, FPG, and second advent. e segunda vinda. Second, two and space advent, ADV. Yeah. Second advent. Segunda vinda, So this segundo becomes advento. our template, the line of the 144,000. Então esse é o a linha dos 144 mil, a estrutura principal. In between 1989 and 9/11, Então entre 1989 e 11 de setembro, if we consider the line of agriculture, se considerarmos a linha da agricultura, what happens between 1989 to 9/11? o que acontece entre 1989 e 11 de setembro? This The plowing. is the plowing. Isso é o arar? Sorry. Ei. A. Yeah. Arar. This becomes what history? 9/11 to Sunday law? E a história de 11 de setembro até o decreto dominical se torna a história de quê? The former rain. Chuva temporã. Ti. T. And the latter rain? E a chuva tardia? Chuva serôdia? CS. And harvest. COL. Colheita. So in the line of agriculture, we have plowing, Então na linha da agricultura temos o arar, former rain, latter rain, and harvest. chuva temporã, chuva serôdia e colheita. We can add a couple more details to this line. Podemos adicionar mais alguns detalhes nessa linha. In this history from 1989 to 9/11, Nessa história de 1989 a 11 de setembro, it's not an empty history. não é uma história que está vazia. In this history, Nessa história, we have an increase of knowledge. temos um aumento de conhecimento. Increase of knowledge? IDC. Não, ADC. And then a formalization. E uma formalização. FM. Formalização da mensagem. Can you do a big C here? Yeah, it's easier. Okay. So first of all, the message is introduced. Então, a mensagem é introduzida pela primeira vez. It grows and swells Então, ela vai crescer, se avolumar, till the whole message is there. até que toda a mensagem está ali. We say at that increase of knowledge, Nós chamamos esse aumento de conhecimento. the message is complete. A mensagem está sendo completada. Nothing else comes into that. E nada mais chega aí. The message is whole A mensagem está preparada in that increase of knowledge. nesse tempo de aumento de conhecimento. And we see that in Millerite history with William Miller. E você consegue ver que a mensagem está preparada na história de Guilherme Miller. Because it's in here, it's 1818. Porque é em 1818 Miller already knows the principles of his message. e Miller já sabe os princípios da sua mensagem. So we understand the importance of that time period. Então, ele entende a importância daqui. We understand? Or he? Yes.
Então nós entendemos a importância desse período de tempo. We say there's no new message after the increase of knowledge. Nós dizemos que não há mais nenhuma mensagem nova depois do aumento de conhecimento. And then that message is formalized. E então essa mensagem será formalizada. We would call this 91 Nós falaremos que o aumento de conhecimento é 1991 and 96. e a formalização em 96. I want to read a quote from Ellen White. E ela quer ler uma citação de Ellen White. It's Early Writings Está em Primeiros Escritos 260.1. 260.1. Você consegue achar para mim? Isso. PE 260.1. Is that in Portuguese? O texto que eu estou sem. Okay. Não, eu tenho certeza. PE 260.1. I'm without my cell phone here. So Okay. you will provide it. Sure. Obrigado. PE 260.1. If we could read. Just this portion here. So the first half of this paragraph A primeira metade do parágrafo is describing the course of the Jews, está descrevendo a história dos judeus, how they rejected and crucified Christ, como eles rejeitaram e crucificaram a Cristo, and how we look at horror upon that. e como nós olhamos horrorizados para isso que foi feito. And many of those that look at horror at the crucifixion of Christ E ela diz que muitos dos que olham horrorizados para a crucificação de Cristo say that we would never have done that. dizem que nunca teremos feito isso. We wouldn't have denied him like Peter did Não o teremos negado como Pedro fez, or crucified him. ou crucificado. But God knows the heart, Mas Deus conhece o coração, because the Jews would have said the same thing. porque os judeus, eles também falavam a mesma coisa. She's talking here about the Protestant churches, O que ela está falando aqui é das igrejas protestantes, that instead of receiving the message de que ao invés de receber a mensagem, as they gave it in Millerite history, como foi apresentada na história millerita, the Protestant churches rejected the message, as igrejas protestantes rejeitaram a mensagem, which was the same thing as rejecting Christ. que era o mesmo que rejeitar a Cristo. If you rejected the message of William Miller, Se você rejeita a mensagem de Guilherme Miller, it's the exact same thing as rejecting Christ when he was here in the flesh. é a mesma coisa que rejeitar a Cristo quando estava aqui em carne. If you would read from there Então nós vamos ler a partir do ponto que fala: to here. aqueles que rejeitaram calma aí. PE 200 IW. I'll read it in English first. Eu vou traduzir direto do inglês. I will And then translate you it directly from English. Those who rejected the first message, PE, he needs to know the reference in English. 260.1. Early Writings 260.1. Those who rejected the first message Aqueles que rejeitaram a primeira mensagem angélica could not be benefited by the second. não puderam ser beneficiados pela segunda. Neither were they benefited by the midnight cry, Tampouco foram beneficiados pelo clamor da meia-noite, which was to prepare them que deveria prepará-los to enter into the most holy place. para entrar no lugar santíssimo. And by rejecting the two former messages, E por haverem rejeitado as duas mensagens anteriores, the first and the second, a primeira e segunda mensagem, they so darkened their understanding, o entendimento deles ficou tão escurecido they could see no light in the third angel's que eles não message. conseguiam ver qualquer luz na terceira mensagem angélica. So because they rejected the first angel's message, Então, porque eles rejeitaram a primeira mensagem angélica, was the second of any use to them? será que a segunda foi de qualquer benefício para eles? No. Não. If you reject the first, Se você rejeita a primeira, there's no hope in the second. não há qualquer esperança na segunda. And if you reject the second and the first, E se você rejeita a segunda e a primeira, there's definitely no hope in the third. não vai haver qualquer esperança definitivamente na terceira. So this is one of our key quotes, Então essa é uma das nossas citações chaves, where we show the parallels between Millerite time period onde nós mostramos os paralelos entre o período millerita and the time period of Christ. e o período de Cristo. She goes on to say Então ela vai avançar dizendo that there are different delusions for different minds. de que existem enganos específicos e diferentes para mentes diferentes. We can look with horror at one person's deception De que a gente pode olhar horrorizado para o engano que uma pessoa sofre, while receiving another. enquanto a gente está recebendo outro engano. And this is the way Satan has worked, E é assim que Satanás trabalha, to make sure people are not benefited by these messages. para se assegurar que as pessoas não se beneficiem dessas mensagens. I want to keep that quote in the back of your minds. Eu quero que vocês fiquem com essa citação no fundo da mente de vocês.
Can you reject this early history Será que você pode rejeitar essa história inicial and be saved? e ser salvo? If you consider just an individual, Se você considerar um indivíduo, if they pass through this history vamos considerar que ele passou por essa história and were to reject it, e rejeitou completamente. perhaps later on they might find some light in it. Talvez um pouco depois ele ache que encontre um pouco de luz aí, It's going to be very, very hard for them. mas vai ser muito mais difícil para ele. But if you consider as a movement, Mas se você considerar como um movimento, can 144,000 pass through this history? será que os 144 mil podem passar por essa história? Misunderstand the increase of knowledge, Não entender o aumento de conhecimento, fight against it, lutar contra ele, reject the message of the formalization, rejeitar a mensagem da formalização and refuse to identify 9/11. e se recusar a identificar a 11 de setembro. Can they do that as a movement Será que eles podem fazer isso como um movimento and have any hope at close of probation e ter qualquer esperança de passar pela porta da graça or Sunday law? ou pelo decreto dominical? No, Não. we're all okay with that. Todos estamos de acordo com isso. You cannot pass your tests Não há como passar as suas provas if you've rejected the light of the first angel's se message. você rejeita a luz da primeira mensagem angélica. We have another dynamic in this history. Temos uma outra dinâmica nessa história. This is Sunday law. Aqui temos o decreto dominical. And then what do you have? E então o que você tem? There's also an increase of knowledge or light. Também existe um aumento de conhecimento ou de luz. And where does that lead you to? E a que te leva esse aumento? The loud cry. Ao alto clamor. AC. Ao alto clamor. I want us to then consider the line of the Millerites and overlay it. Eu quero então que nós consideremos a história dos mileritas e que a gente sobrepõe as duas. 9/11, 11 de setembro. I want to take us to 1844, not 1840. Eu quero levar esse ponto para 1844, não para 1840. And it becomes what date? E aí se tornará qual data? April 19. 19 de abril. Sunday law, O decreto dominical July 21. será 21, 21, first 21. J-U-L, sorry. J-U-L. Loud cry, O alto clamor, August 15. 15. A-G-O. Close of probation, Fechamento da porta da graça, October 22. O-U-T. 22 de outubro. Então, 15 de agosto e 22 de outubro. And then in this history we have April 19. Então, nessa história, 11 de setembro é 19 de abril. I'll paraphrase a quote. Ela vai parafrasear uma citação. And this is Joseph Bates E é uma citação de José Bates, in the Pioneer Writings. nos escritos dos pioneiros. He says, Ele diz: at midnight a cry was raised. à meia-noite, um clamor foi levantado. The bridegroom is coming. O noivo está vindo. And that midnight E que a meia-noite is July 21. é 21 de julho. He says, in the dead of night at midnight, Ele diz que bem no meio da noite, da meia-noite, this cry began to sound. esse clamor começou a soar. This is July 21. Isso é 21 de julho. And then he says after July, Então ele diz que depois de julho, the next time it sounded a próxima vez que ele soou was not August 15, não foi em 15 de agosto, but August 1. mas 1º de agosto. There is a waymark Existe um marco or a camp meeting ou um acampamento between July and August, entre julho e agosto, between Sunday law and the loud cry. entre a lei dominical e o alto clamor. And the cry also sounded at this camp meeting, E o clamor que também soou nesse acampamento which was Concord, era o acampamento de Concord, on the 1st of August. em 1º de agosto. I want to name these camp meetings. Ela quer nomear esses acampamentos. This is Boston, Esse primeiro é em Boston, 21 de julho. Concord, 1º de agosto é em Concord. Exeter. E depois em Exeter. 3 camp meetings that composed the swelling of the loud cry São 3 campais que compõem o avolumar do alto clamor in Millerite history. na história milerita. So we know that there is a waymark between Sunday law and loud cry. Então nós sabemos que existe um marco entre a lei dominical e o alto clamor.
based on the history of the Millerites. Isso baseado na história dos mileritas. When we consider the name Concord, Quando nós consideramos o nome Concorde, you have that word in Portuguese, nós temos essa palavra em português? is it? Mais, yeah. Yeah, vai. Sim, concordar. Concorda? Okay. Is that spelt the same? Almost. You right, Concord. Like the same. Yes. And AR at the end. So this middle camp meeting is called Concord. Então essa pequena campal ali no meio se chama concorde, de concordar. And in the English, concord is a word. E no inglês, concorde é uma palavra. And it means an agreement E quer dizer um acordo between people entre pessoas that are united in their opinions que estão unidas em suas opiniões or in their sentiments, ou em seus sentimentos, their views or interests. suas visões e interesses. An agreement between things. E um acordo entre assuntos. But can also mean a compact, Mas também pode querer dizer um like a pacto, treaty, um tratado, alliance. uma aliança. So it's this coming into unity. Então é estar em unidade. 2 Corinthians 6:15. 2 Coríntios 5:16. We won't read it, Não vamos ler. 6:15. 2 Coríntios 6:15. but it says, "What concord hath Christ with Satan?" Não vamos ler, mas diz: que concordância tem entre Cristo e Belial? They cannot be in concord, Não podem estar em concordata, em acordo. which means they can't have unity. Então eles não podem ter unidade. We take this line, Nós tomamos essa linha, the line of the a 144,000, linha dos 144 mil, and then we understand the line of the priest. e então entendemos a linha dos sacerdotes. If we were to consider our history, Se fôssemos considerar a nossa história it parallels that of the 144,000. e fazer um paralelo dela com a dos 144 mil, 1989 em 1989 was time of the end, é o tempo do fim, arrival of the first angel. chegada do primeiro anjo. Then there's a swelling, Então há um avolumar, an increase of knowledge que é um aumento de conhecimento, to 91, até 1991, a formalization, uma formalização, 96, que é em 96, and then 9/11, então é 11 de setembro, sorry, the empowerment. o fortalecimento. And do we say that we as priests, And then we say that. can we say, E será que nós podemos dizer, como sacerdotes, that we can reject 9/11, que a gente pode rejeitar 11 de setembro, war against it, lutar contra isso and be saved? e ser salvos? No. Não. After 9/11, Após 11 de setembro, we have 2014. temos 2014. This is our Sunday law. É a nossa lei dominical. Then begins the swelling of the loud cry. Então começa o avolumar do alto clamor. It swells Ele se avoluma to 2018. até 2018. Then we experience our close of probation, Então experimentamos nosso fechamento da porta da graça 2019, em 2019, before our second advent, que é antes do que será a nossa segunda vinda, which is Panium. que vai ser em Pânium. De sempre. We can also overlay the model of agriculture. Também podemos sobrepor a isso o modelo da agricultura. This is plowing, Isso é o arar, former rain, chuva temporã, latter rain, chuva serôdia, harvest. colheita. Understanding the history of the Millerites Entendendo a história dos mileritas, gives us a waymark nos dá um marco between the Sunday law and the loud cry. entre a lei dominical e o alto clamor. This is 2014 Sunday law, Aqui temos em 2014 a lei dominical, 2018 the loud cry. em 2018 o alto clamor. And between it we have an important waymark. E entre isso temos um marco importante, This is 2016, que é 2016, when Daniel 11, chapter 11 begins to open up again. quando o capítulo de Daniel 11 volta a ser aberto, And
externally the election of Donald Trump. E externamente temos a eleição de Donald Trump. Here we recognize the king of the south wasn't dead, E aí reconhecemos que o rei do sul não estava morto, but that he would be coming back. mas que na verdade ele ressuscitaria. So again we have this same pattern. E então temos o mesmo padrão. We have this increase of knowledge, Temos esse aumento de conhecimento, formalization, uma formalização. and you must understand those histories correctly. E vocês precisam entender essa história corretamente. As a movement, Como movimento, we could not reject that increase of knowledge não podemos rejeitar esse aumento de conhecimento and make it past Sunday law. e passar corretamente do decreto dominical. If you weren't benefited by the first angel, Se você não foi beneficiado pelo primeiro anjo, then the history after 9/11 is no benefit to you. então a história depois de 11 de setembro não vai ser de nenhum benefício para você. To put it bluntly, Para colocar de bluntly like clearly, para colocar de maneira clara, if you reject the first, se você rejeita o primeiro, there is no second. não tem segundo, There is no hope. não há esperança. We also begin to understand Nós também começamos a entender that there are two waymarks que existem dois marcos between the close of probation and the second advent. entre o fechamento da porta da graça e a segunda vinda. These quotes are found in the Great Controversy. Essas citações estão no Grande Conflito I'm just going to take a few words out of each one. e ela vai tomar simplesmente algumas frases de cada uma delas. But it's Great Controversy 615.2 Mas é o Grande Conflito 615.2 and 640.2. e 640.2, capítulo Tempo de Angústia. And she's talking about the history after the close of probation. E ela está falando sobre a história depois do fechamento da porta da graça. What does she say happens E o que ela diz que acontece? soon after the close of probation? Que logo após o fechamento da porta da graça, She says a decree will be issued um decreto será emitido against those who keep the Sabbath. contra aqueles que guardam o sábado. So in this history, Então, nessa história, you have a decree. você tem um decreto. After this decree, Após esse decreto, which is the death penalty que é a pena de morte, instituted for those who keep the Sabbath, instituída para aqueles que guardam o sábado, at a time after this decree is issued, no momento em que esse decreto é emitido, she says that the voice of God is heard, ela diz que a voz de Deus é escutada and he gives to his people time, e que dá para o seu povo o tempo, the day and the hour. o dia e a hora. So here you have a decree, Então ali você tem um decreto and here you have time. e logo depois você tem tempo. Where do you see that same pattern? Onde é que você vê esse mesmo padrão? I would suggest it's repeating this pattern. Eu sugeriria que está repetindo esse padrão. If we're going to talk about Concord, Se vamos falar sobre Concord, I'm saying Concord is 2016. eu diria que Concord representa 2016. And what did we say happened in E o que 2016? nós dizemos que ocorreu em 2016? There's a battle between the king of the north Houve uma batalha entre o rei do norte and an enemy, e um inimigo, but he has an ally, mas ele tinha um aliado, the king of the south. o rei do sul. So those two are in an alliance. Então esses dois estão numa aliança. You can mark Concord. Você pode marcar com acordo. At the point of this death decree, No ponto desse decreto de morte, it's after the close of probation. que é depois do fechamento da porta da graça, Everyone is fully united into two camps. todos estão completamente unidos em seus dois acampamentos Those diferentes. that are keeping the fourth commandment Aqueles que estão guardando o quarto mandamento and those who have now come into Concord e aqueles que agora hão chegado a um acordo and issued a decree. e emitiram um decreto. Because remember that Concord Porque se vocês se lembram, um acordo also means a treaty or a decree. que concorde também quer dizer tratado ou decreto. So we have the same thing. Então é a mesma coisa. And then at this waymark, Então, nesse marco, what do you have? o que você tem? The day and the hour. O dia e a hora. You have time. No marco seguinte, T-E-M-P-O. T-E-P. M-P-O. O. So you have an agreement Então você tem um acordo, and then you have time. então você tem tempo. You have an agreement Você tem um acordo, and then you have time. então você tem tempo. It's this increase of knowledge É esse aumento de conhecimento and a formalization. e então uma formalização. It's following the same pattern. Está seguindo o mesmo padrão. So now we have it 3 times
Então aqui você tem 3 vezes in the line of the 144,000. na linha dos 144 mil. We understand these waymarks are solid. Nós entendemos que esses marcos são bem sólidos. But what we're beginning to identify Mas o que a gente está começando a identificar is that between each of our major waymarks é que no meio de cada um desses nossos marcos principais exist two, existem 2 and they carry the same characteristics throughout. e que eles levam a mesma característica ao avançar. So what we expect to see Então o que nós esperamos ver is that between Raphia and Panium, é que entre Raphia e Panium we will have two waymarks. nós teremos 2 marcos. One will be represented by Concord, Um será representado por um acordo, where you see an alliance, onde veremos uma aliança, and the other, e o outro we have time. teremos revelação do tempo. So it carries the same characteristics throughout. Então leva as mesmas características por toda a linha. You may not have watched the presentations, Talvez vocês não tenham assistido às apresentações, but there have been some done on revolutions. mas existiram algumas apresentações feitas sobre as revoluções. And not using this logic, but separate logic. E elas não usam essa lógica, mas uma lógica separada. We're able to show E nós também conseguimos mostrar that 2020 is the beginning of the American Revolution, que 2020 é o começo da Revolução Americana. using separate logic to what we're now using. É uma lógica diferente da que estamos usando agora. And how did the American Revolution begin? E como começou a Revolução Americana? It began with a battle Começou com uma batalha in the towns of Concord na cidade de Concord and Lexington. e Lexington. It's known as the Battle of Concord and Lexington, É chamada de a Batalha de Concord e Lexington, that sparked the beginning of the American Revolution. que é a faísca para iniciar a Revolução Americana. So again, we can place Concord Então, outra vez, nós podemos localizar, marcar Concord, right where it needs to be placed. bem onde deveria estar localizado. If we consider the line of the Nethinims, Nós consideramos a linha dos netineus. where does it begin? Aonde começa a linha dos netineus? Begins here, 9/11. Começa bem aí, em 11 de setembro, Sorry, Levites. dos levitas. As priests. S-A-C-E-R-D-O-T-E-S. D-O-O-T-E-S. And Levites. Like the same. Change the two last letter. Levites. No, Levites. The same. And the Levite. A-S. 144,000, Os 144 mil showing us our pattern for the priests and the Levites. nos mostra o padrão que temos para os sacerdotes e levitas. So we have to understand that at 9/11, Então temos que entender que 11 de setembro, they begin their plowing, os levitas começam a ser arados, which extends until 2014. que se estende até 2014, They're now in the history of their early rain. e agora na história da chuva temporã deles, At 2019, temos 2019, begins their latter rain. onde começa a chuva serôdia deles, And at Panium, e em Pânium begins their harvest, vai começar a colheita deles, which ends at Sunday law. que termina no decreto dominical. So if we were to run through this again, Então se a gente tivesse que percorrer por tudo isso de novo, at 9/11, em 11 de setembro, the Levites, os levitas, those in the church who don't become priests, aqueles na igreja que não se tornam sacerdotes, they're being worked or plowed. eles estão sendo arados, And from 2014 forward, e a partir de 2014, they're experiencing this early rain. eles estão experimentando essa chuva temporã. Then their latter rain Então a chuva serôdia, from 2019 to Panium. de 2019 até Pânium, And close of probation, e logo o fechamento da porta da graça, Panium to Sunday law. de Pânium até o decreto dominical. This becomes their second advent. Se torna o seu segundo advento. Can you see how we can match these fractals? Vocês conseguem ver como é que a gente consegue fazer encaixar os fractais? First the priests, Primeiro os sacerdotes, then the Levites. depois os levitas. So what about the Nethinims? E com relação aos netineus, Just to mark one thing, só para marcar uma coisa, this is the history of their second advent.
Essa é a história do segundo advento deles, of their harvest, sorry. da sua colheita, na verdade. Can we place waymarks in this history? Será que a gente já consegue colocar marcos nessa história? We know there must be 2 from the pattern. Sabemos que tem que ter 2 aí, pelo padrão. There has to be 2 in every dispensation. Vão haver 2 em cada dispensação. So 2020 Então, 2020 is a waymark for them as well. também vai ser um marco para eles. It's going to impact their experience. Vai impactar a experiência deles. So in this history of close of probation to second advent, Então, nessa história do fechamento da porta da graça até o segundo advento, if you go back to the presentations of the school, se você retornar para as apresentações da escola, where we go from Acts 27 onde nós vamos de Atos 27 to Pyrrhus and the whole history of the King of the South, para Pirro e toda a história do Rei do Sul, is with the number 273. é por meio do número 273, And it exists right here in history. que ele vai estar bem ali na história. So you can see that this first waymark after Panium Então você vai poder ver que esse primeiro marco, depois de Pânio, is symbolized by the number 273. ele é simbolizado pelo número 273. And how many British soldiers were casualties E quantos soldados britânicos foram feridos ou mortos at this battle of Lexington and Concord? nessa batalha de Lexington e Concord? 273. 273 também. When we talk about threading our waymarks, Então, quando nós falamos sobre passar o fio pelos marcos, they have patterns eles têm padrões, where this waymark of Concord, onde esse marco de Concord, you can see its characteristics in every dispensation. você consegue ver as suas características em cada dispensação. Just like you can see the characteristics of time. Assim como você consegue ver as características de tempo. We can expect to see that threaded through our reform lines. Você deve esperar conseguir ver isso sendo costurado pela nossa linha de reforma. When we consider the line of the Nethinims, Quando consideramos a linha dos netineus, what about them? o que podemos dizer acerca deles? They begin at 2014, Em 2014 eles começam, where they begin to be plowed. e é aí que começam a ser arados. Nethinims? N-E-T-I-N. I-N-N. E-N? Não. N. N-I-I-N. I don't understand. N-E-T-I-N. N-E-T-N-E-O-S. Thank you. É com o netineus. This is the Nethinims, São os netineus, or you could say ou você pode dizer every one of the billions of people who aren't Adventists. qualquer um dos bilhões que não são adventistas. And they're going to follow the same pattern E eles vão seguir o mesmo padrão that we've been laying out. que nós estivemos delineando. What they must experience E o que eles devem experimentar is a plowing é um arar, and then a former rain então uma chuva temporã, and then a latter rain então uma chuva serôdia, CS. Então uma chuva serôdia, and then a harvest, então uma colheita. which you can place 2014 E assim você consegue localizar 2014 to 2019. até 2019. They're being plowed. Eles estão sendo arados 2019 to Panium. de 2019 até Pânio. They're experiencing their early rain. Eles estão experimentando a chuva temporã. Then from Panium Então de Pânio to Sunday Law, até o decreto dominical their latter rain, é a chuva serôdia deles. and they're being harvested from Sunday Law E eles estão sendo colhidos desde o decreto dominical to FPG. até o fechamento da porta da graça. But this is actually their second advent. Mas isso é, na verdade, seu segundo advento. For them, Para eles, their close of probation é o fechamento da porta da graça deles. is at Sunday Law. O fechamento da porta da graça deles é no decreto dominical. So this actually becomes Então isso, na verdade, se torna FPG, o fechamento da porta da graça. although this is where the Sunday Law is passed. Embora seja nesse marco que a lei dominical é passada. So they're plowed 2014 to 2019. Então eles são arados de 2014 a 2019. What I'm hoping we'll see O que eu espero que nós vejamos is that every one of these waymarks, é que em cada um desses marcos, particularly after 2014, particularmente após 2014, it impacts everyone. todo mundo está sendo impactado.
So when we get down into this history, Então, quando nós chegamos ao final dessa história, these waymarks here esses marcos ali em cima will have an impact terão um impacto on the Nethinims, nos netineus, as will these. assim como os outros. These waymarks have an effect Esses marcos terão seu efeito, or cause results for every one of our groups. ou um resultado para cada um desses grupos. So if we consider this, Então, se você considerar isso, when do we begin to interact with the Nethinims? quando é que nós começamos a interagir com os netineus? If you have that close friend, Se você tem aquele amigo próximo, family member, algum membro da família who's not an Adventist, que não é um adventista, when do you begin to call them in? quando é que você começa a chamar eles para entrar? Sunday Law. Sunday law. No decreto dominical. There's no Nethinim before Sunday law. Não tem nenhum netineu antes do decreto dominical. We don't try and bring them in before Sunday law. A gente não está tentando trazer eles para dentro antes do decreto dominical. So there is no person from the world Então não tem nenhuma pessoa do mundo in this movement, nesse movimento if we stick strictly to our lines, que se a gente for ser bem estrito com as nossas linhas, before Sunday law. antes do decreto dominical. So do they know we exist? Será que eles sabem que a gente existe? Most likely not. Muito provavelmente não. We don't go to reach them. A gente não está indo alcançá-los. We're not trying to bring them in. A gente não está tentando trazer eles para cá. And if they knew we were here E se eles soubessem que a gente está aqui and we started allowing them to come to our camp meetings, e a gente começasse a permitir que eles viessem para os nossos campais, they would join. eles se juntariam. So we don't interact with them. Mas nós assim não interagimos com eles. So they're not being worked by our message, Então eles não estão sendo arados pela nossa mensagem. which makes us consider O que nos faz considerar what is their early rain and latter rain? o que é a chuva temporânea e a chuva serôdia. Because it's not this message. Porque não é essa a mensagem aqui. It's not this movement. Não é esse movimento. What's plowing them? O que está arando eles? Because we're not. Porque não somos nós que estamos arando eles. So their experience Então a experiência deles, up to Sunday law their experience. Então a experiência deles até o decreto dominical, as a movement como movimento, is independent of this message. é independente dessa mensagem. And what is this history? E o que é essa história? It's harvest. É a colheita. So all they're being done then Então tudo que está sendo feito então is as fully ripe fruit. é que vai haver um fruto completamente maduro. They're cut. E eles serão cortados. And they're either wheat or tares by then. E a essa altura ou eles serão joio ou serão trigo. Because they've already had their plowing Porque eles já foram arados and their growth. e já cresceram. And by the time we go to them, E quando chega a hora de irmos até eles, they are fully developed. já estão completamente desenvolvidos. So what does that work? Mas então o que vai fazer esse trabalho? What causes their ground to be plowed O que está fazendo com que o solo deles esteja sendo arado and the seed to be sown e a semente brote and that growth to happen? e o crescimento ocorra? If we go back to our history, Se nós retornarmos para a nossa história, what begins to happen to us? o que começa a acontecer conosco? We discussed at the beginning, Nós discutimos no começo. can you be benefited by the second Será que você pode ser beneficiado pela segunda mensagem? if you've rejected the first? Se você rejeitou a primeira? No. Não. So if you reject the first and the second, Então se você rejeita a primeira e a segunda, you can't accept the third. você não pode aceitar a terceira. So can they accept the message we bring Será que eles podem aceitar a mensagem que nós vamos apresentar as a movement como movimento? if they've failed this past history? Se eles falharam nessa história passada? No. Não. So they're being tested and worked, Então eles estão sendo testados e trabalhados. every single one of the billions of people alive, Cada uma dos bilhões de pessoas que está viva hoje independently of this message. estão sendo testados de maneira independente dessa mensagem. The vast majority, A vasta maioria independently of God. independente de Deus. In our history, Em nossa história, what came in 1989? o que chegou em 1989? There's a message. Uma mensagem? It's an opening up of Daniel 11, É a abertura de Daniel 11, verse 40. versículo 40. That message is developed, Essa mensagem é desenvolvida, it's formalized, é formalizada, all before 9/11. tudo isso antes de 11 de setembro. So we have this pure truth. Então nós temos essa verdade pura. Is there anything wrong with that message? Tinha alguma coisa errada naquela mensagem? Or is it perfect? Ou é perfeita? We're going to say it's perfect. Vamos dizer que é perfeita.
There's a few misunderstandings in there. Tem alguns mal-entendidos lá, Now we know that the king of the south is coming back. mas porque agora, por exemplo, sabemos que o rei do sul está retornando. But we still understand that it is perfection. Mas ainda entendemos que isso é perfeição. So 1989, Porque em 1989, externally, externamente, the Soviet Union falls. a União Soviética caiu. We say Nós dizemos that was the fall of the king of the south. que isso foi a queda do rei do sul. It's defeated and killed Ele foi derrotado e morto, in fulfillment of Daniel 11 verse em 40. cumprimento de Daniel 11, verso 40. And then we come to 9/11, E aí então chegamos em 11 de setembro. and all of a sudden we're tested on that. E então de repente somos testados sobre isso. At 9/11, Em 11 de setembro, we understand nós entendemos that the third woe began. que o terceiro ai começou. Islam struck. O Islã atacou, Revelation 18, angel came down. o anjo de Apocalipse 18 desceu. We understand all of those things. Entendemos todas essas coisas. Is there a mistake in our message? Existe algum erro na nossa mensagem? Or is it perfect? Ou ela é perfeita? I would say it's perfect. Eu direi que é perfeita. So here Então aqui you have a pure message. se tem uma mensagem pura. Pure. P-U-R-A. U-R-A. And here E aí you have a pure message. temos uma mensagem pura. There might be some misunderstandings, Talvez ainda tenha alguns mal-entendidos, but it's perfect. mas é perfeita. But then for those that reject this message, Mas então para aqueles que rejeitaram essa mensagem, what else is there? o que mais está aí? There's a counterfeit message. Uma contrafação, uma contrafação. So in this history, Então nessa história, some people could say algumas pessoas poderiam dizer the Soviet Union didn't really die, que a União Soviética não morreu de verdade. wasn't taken down by the king of the north. Ela não foi derrubada pelo rei do norte. Instead of being defeated by the king of the north, Que em vez de ser derrubada pelo rei do norte, they come up with conspiracy theories. eles vão surgir com teorias de conspiração. They say it faked its own death. Eles vão dizer, não, ela fingiu sua própria morte. It went underground. A União Soviética ficou agora subterrânea. They refuse to see this fulfillment. Eles se recusam a ver esse cumprimento. At 9/11, Em 11 de setembro, we say Islam struck. nós falamos que o Islã atacou. Is there another message? Será que existe uma outra mensagem? Yes. Sim. Conspiracy theories. Teorias de conspiração. Conspiracy theories. Teorias de conspiração Conspiracy e a theories. contrafação, teorias de conspiração também lá. And many people reject this message E muitas pessoas rejeitam essa mensagem because of Adventist preachers porque pregadores adventistas, like William Miller. como Guilherme Miller, If you need more. Sorry, not William Miller. não, perdão, não como Guilherme Miller, I Walter forget Weith? his name. Walter Weith. como Walter Weith, And Walter Weith teaches e o que Walter Weith ensina, that it was a government conspiracy. que 11 de setembro foi uma conspiração do governo, That it was like the deep state. que foi como um estado profundo. If you're becoming more familiar with that term, Se você está mais familiarizado já com esse termo, estado profundo, that orchestrated this attack, que orquestrou esse ataque made it look like Islam, e fez parecer que foi o Islã. so that the American people Então o povo americano would be led to obey the government. seria levado a obedecer o governo. And they call that the work of the deep state. E chamou essa a obra do estado profundo. What I'm wanting us to see O que eu quero que vejamos is that during this time period, é que durante esse período de tempo, a crucial time period, período de tempo crucial, you have more than one message, você tem mais de uma mensagem. because this is developing two classes of people. Porque isso está desenvolvendo duas classes de pessoas. And to have two classes of people, E para que você tenha duas classes de pessoas, you have two different set of beliefs. você tem que ter dois conjuntos de crenças. Are these equally bad Será que os dois são igualmente ruins or equally good? ou igualmente bons? Would we be content to say Será que a gente estaria feliz de dizer that our message, que a nossa mensagem, it's good but it had a heap of mistakes? ela é boa, mas ela tem um monte de erro, Walter Weith's message e que a mensagem de Walter Weith was good but had a heap of mistakes. também é boa, mas também tem um monte de erro. They're equally good and bad. Elas são igualmente boas e ruins. We can't really trust either of them. A gente, na verdade, não pode confiar em nenhum dos dois.
So we should probably mix them as we can Então o que a gente deveria fazer é mesclar elas o máximo que a gente conseguir and try to judge the best we can E in our tentar- human wisdom. e tentar julgar da melhor maneira possível por meio da nossa sabedoria humana, To try and sift out some truth, para tentar sacudir ou tirar o que é verdade, being guided by our own judgment. sendo guiados pelo nosso próprio juízo. Are we happy to say that? Será que a gente está feliz em dizer isso? I hope not. Espero que não. We say there's a true message Dizemos que existe uma mensagem verdadeira and a false. e uma mensagem falsa. I'll change these to true and false. Então ela vai mudar isso para verdadeiro e falso. You can just write V and F. It's verdadeiro e falso. A true message and a false message. Uma mensagem verdadeira e falsa. E uma mensagem falsa. God would not give us a test Deus não nos vai dar um teste based on that kind of logic, baseado nesse tipo de lógica. where we're to be plowed and prepared. We have. We are to be plowed and prepared. Nós temos que ser arados e preparados, By trying to discern between two messages, tentando discernir entre duas mensagens, two streams of information duas fontes de informação, that are equally good and bad. que seria igualmente bom e mal. My question A minha pergunta is then why are we doing that to the Nethinims? é por que a gente está querendo falar que é isso para os netineus? Because that's what people in this movement are teaching. Porque é isso que algumas pessoas nesse movimento estão ensinando. 2014 is what for them? Em 2014 é o que para os netineus? They're plowing. É o arar deles. They have an increase of knowledge. Eles têm um aumento de conhecimento. Just an observation. Só uma observação. Ours was 2 years. O nosso aumento de conhecimento foi por 2 anos. Theirs is 2 years. O deles também foi 2 anos. The fact that we may not see them interact with a religious message, O fato de nós não vemos eles se interagindo com uma mensagem religiosa, it's not a Bible passage that's doing this work, não é uma passagem bíblica que vai estar fazendo essa obra para eles, makes it no less significant. não faz a menor diferença. They experience an increase of knowledge Eles estão experimentando o aumento de conhecimento from 2014 to 2016. de 2014 a 2016. This message is formalized Essa mensagem é formalizada in 2018. em 2018. Em 2018. Time of the end? TDF. And then their test E então o teste deles is 2019. é 2019. So if you're a movement of the Nethinims, Então se você está no movimento dos netineus, can you enter into this history, será que você consegue entrar nessa história? experience your increase of knowledge, Experimentar o seu aumento de conhecimento, your formalization, sua formalização, 2019, 2019, the empowerment, o fortalecimento and fail that e history falhar essa história and have any hope at Panium or Sunday e Law. ter qualquer esperança de passar por pânio e pelo decreto dominical, As a movement, you can't do that. como movimento você não pode fazer isso. They are required Eles são requeridos to go through this history passar por essa história and identify between two messages, e serem capazes de identificar ou de se decidir por duas mensagens, a false message uma mensagem falsa and a true message. e uma mensagem verdadeira, Because like us, porque assim como nós, they're not going to go through their plowing, eles não vão passar pelo seu arar, having to sift through tendo que ficar sacudindo two equally bad or corrupt por messages duas mensagens igualmente ruins e corruptas. and try to use their human judgment E aí ficar tentando usar seu juízo humano to understand what truth they can take out of that. para escolher de qual verdade ele vai tirar de cada um. Just like we have in this history. Assim como foi com nossa história. What do we have in this history É o que nós temos nessa outra história becoming more and more prominent? está se tornando cada vez mais e mais proeminente. Conspiracy theories. É que aparecem teorias de conspiração. From 2014 forward, De 2014 em diante, we have the talk of the deep state, eles começam a falar de um estado profundo, of Hillary Clinton de Hillary Clinton being this pedophile. sendo uma pedófila. These lies and conspiracy theories Essas mentiras e teorias de conspiração that have spread in this history que se espalharam por essa história and polluted people's minds e poluiu a mente das pessoas to where they don't know truth from error, a um ponto em que eles não conseguem distinguir entre verdade e erro, fact from fiction. fato de ficção. And where now they say E o que eles agora dizem everything is fake news. é que tudo é fake news, notícia falsa. We now don't know how to tell what is truth, E a gente não consegue saber o que é verdade. so we give up. Então a gente desiste. All of this process Todo esse processo
interacting with two separate and distinct está interagindo com duas streams of information. fontes de informação separadas e distintas, The result of it, o resultado que isso produz, the purpose of it, ou o propósito disso, is to develop two classes of Nethinims é desenvolver duas classes de netineus, who stand in 2019. que vão estar de pé em 2019. One has passed, Um vai ter passado, one has failed. outro vai ter falhado. As a human, Como ser humano, if you fail this history, se você falhar nessa história, you're going to have a great deal of difficulty você vai ter uma grande dificuldade in this history, nessa história futura. because these waymarks are hooks Porque esses marcos são ganchos, with one common thread. com uma única linha que passa por eles. There's not going to be a hot war, Não vai haver uma guerra quente, no huge change or strike, nenhuma grande mudança ou strike like attack, ataque to change people's minds. para mudar a mente das pessoas. Their minds are made up. A mente deles já está feita. So people may change, Então as pessoas talvez mudem, but as a movement, mas como movimento, you fail to identify what is happening in this history, se eles falharem em identificar o que está acontecendo nessa história, then you fail this. então você falha o resto. You will not be benefited by the second. Você não vai ser beneficiado pela segunda Someone from this movement approaches you mensagem. Quando alguém desse movimento se aproximar de você with a prophetic message, com uma mensagem profética, they will not accept. eles não vão aceitar. So in our history, Então, na nossa história, we have a true and a false message. temos uma mensagem falsa e uma verdadeira. In their history, they have a true and a false message. E na verdade, na história deles, eles têm uma mensagem falsa e uma verdadeira. And what are those messages that are dividing the United States? E quais são essas mensagens que estão dividindo os Estados Unidos, This stage against each other. que torna um contra o outro? You have one source Você tem uma fonte de informação that says this is the establishment of a dictator. que está falando, o que está acontecendo é que um ditador This está se is estabelecendo. the last president of the United States. Esse é o último presidente dos Estados Unidos. This is the end of America as a republic. E que esse é o fim da República Americana. This is the breakdown of the Constitution. O que está acontecendo é que a Constituição está sendo quebrada. And all of that information E toda essa informação is available for people to see, vai estar disponível para as pessoas verem, to access and read acessar e ler in virtually the world over. virtualmente ao redor de todo mundo. But there's another narrative Mas também tem uma outra história sendo contada, that says this last president que diz que esse último presidente is here to save us está aqui para nos salvar from socialists, do socialismo, globalists, dos globalistas, all these wicked people, de todas essas pessoas perversas, those billionaires like George Soros, esses bilionários como George Soros the immorals like the Clintons. e pessoas imorais como a família Clinton. Save us from gay marriage Eles vieram nos salvar do casamento gay and the breakdown of our Christian beliefs. e de que nossas crenças cristãs fossem quebradas. You can start naming these sources of information. Você pode começar a nomear essas fontes de informação. I'm going to call one of them Fox News, Eu vou falar que uma é a Fox News, Breitbart, Breitbart. São fontes de informação. InfoWars. Infowars. You could keep going. Você poderia continuar nomeando. Russia Today, Rússia hoje são fontes de Putting- jornal, por exemplo. putting their thoughts out there. E esses jornais estão aí colocando suas ideias por aí. These three are American, Esses três jornais aí, primeiro são jornais americanos. and they're a false stream of E information. eles são fontes falsas de informação. If we compare and contrast our reform lines, Mas se você comparar e contrastar nossas linhas de reforma, we have no choice a gente não tem nenhuma escolha, but to accept mas de aceitar that the two streams of information in the United States de que dentro das duas fontes de informação que existem are not equal and the same. nos Estados Unidos, elas não são iguais e a mesma. So why are we as a movement Então, por que nós, como movimento, telling people they are? estamos falando para as pessoas que existem sim, That Clinton and Trump are equally bad? que Hillary e Clinton e Trump são igualmente maus? You have people on Facebook sharing these ideas. Você tem pessoas no Facebook compartilhando essas ideias, That the BBC que a BBC, o canal, is fake news. são fake news, notícias falsas. That CNN is fake news. Que a CNN são notícias falsas. They may have some things wrong, Talvez eles não entendam algumas coisas, but they're the pure stream of information mas eles são a fonte de informação pura that is required que é requerida to
enter a time of plowing and preparation. para colocar eles num tempo de arado e de preparação. There is no message from this movement interacting with people in the world. Não tem nenhuma mensagem desse movimento que está interagindo com as pessoas do mundo. And why isn't there? E por que não tem? Why aren't we doing this work? Por que nós não estamos fazendo essa obra? Because we're in the same mess they're in. Porque a gente está na mesma bagunça que eles. We're listening Nós estamos escutando to conspiracy theories. para as teorias de conspiração. We're coming to Brazil and teaching them. A gente vem para o Brasil e ensina elas. I'm not talking about this trimester, Não I estou hope. falando sobre esse trimestre. But we're going to our brethren Mas a gente vai para os nossos irmãos and holding on to these conspiracy theories. e a gente ainda segura essas teorias de conspiração. And we're talking about Clinton E a gente fala sobre Clinton, and socialists sobre socialistas and the deep state. e sobre um Estado profundo. And we're buying into the same idea E a gente está comprando a mesma ideia that these sources of information que aquelas fontes de informação are sharing estão distribuindo, and killing estão matando the Nethinims with. os netineus. And we call it E a gente chama isso fake news. notícias falsas. But people in the movement are confused Mas as pessoas no movimento estão confusas about what is fake and what is true. sobre o que é falso e o que é verdadeiro. If we just follow our patterns, Se nós simplesmente seguíssemos nossos padrões, people ask me all the time, as pessoas me perguntam o tempo todo: how do I know which news source to trust? como é que eu devo saber qual fonte de informação eu devo confiar? How do I know what to believe? Como eu devo saber em que acreditar? And I tell them, E o que eu digo para eles? I trust Time Magazine, Eu confio na revista Time, the Washington Post. Washington Post. There's some more than others, Existem mais outros. but there are true sources of information. Mas existem bons jornais, boas fontes de informação, Might have some things wrong, que podem ser que algumas coisas não entendam bem, some misconceptions, alguns mal entendidos. but if you pass through this history as a Nethinim, Mas se você está passando por essa história como um netineu, you're going to want to be on their side. você vai querer estar do lado deles. Because if you're not, Porque se você não está, come Sunday law, vai chegar a lei dominical there's very little hope. e vai ter muito pouca esperança. If you're buying into this type of theology Se você está comprando esse tipo de teologia between 2014 and 2019, nesse período de 2014 a 2019, those people in the United States who are doing that, essas pessoas nos Estados Unidos que estão fazendo isso, those people in red hats at rallies, at red hats, sim, pessoas com chapéu vermelho, saying make America great again. e eles estão falando, vamos fazer a América, ok, estão falando, vamos fazer a América grande de outra vez. If you're saying make America great again in this history, Se você está falando, vamos fazer a América grande de novo nessa história, what chance do they have at Sunday law? qual é a chance que essas pessoas têm no decreto dominical? They don't. Nenhuma. Every single person in the world Todo indivíduo no mundo is as a movement está como se fosse num movimento, in a time period of plowing em um período de arar, where they're being worked. onde eles estão sendo lavrados. But what is working them Mas o que está lavrando eles? is not Bible history, Não são histórias bíblicas, but external events. mas são eventos externos. That is their experience É a experiência deles, until we start bringing them a message. até que a gente comece a apresentar para eles uma mensagem. So when something happens externally, Então, quando algo acontece lá fora no mundo, they start making decisions eles começam a tomar decisões which will impact them for eternity, que irá impactá-los pela eternidade, which will decide whether or not they accept this message when it comes que irá decidir se eles vão aceitar essa mensagem quando ela for apresentada or reject it. ou se eles vão rejeitá-la. We should be very careful Devemos ser bem cuidadosos what conspiracy theories we hold on to, em quais teorias de conspiração nós nos apegamos, because who is speaking through these? porque quem é que está falando através dessas teorias? Our false stream. É uma fonte falsa. If you look into who is speaking through this, Se você olhar quem é que está falando por esse meio, it's Protestantism, é o protestantismo. apostate É o Protestantism. protestantismo apostatado. And the problem is, E o problema é, we've been drinking the same drink a gente está tomando do mesma bebida, because we're believing the same things porque a gente está acreditando nas mesmas coisas that the Nethinims in this history are falling for. que os netineus nessa história estão caindo. And how can we do a work E como é que a gente pode fazer uma obra for the people pelas pessoas in the world no mundo if we present this message to them se quando a gente apresenta essa mensagem para eles and wrap it up e a gente apaga with Walter Weiss? com Walter Waite? We wouldn't allow that to happen. A gente jamais permitiria que isso acontecesse.
And yet we present a message mas a gente apresenta uma mensagem and we tie it in with our conspiracy e a theories, gente envolve com elas as nossas teorias de conspiração. many of which we have inherited from apostate E Protestantism. muitas delas nós herdamos do protestantismo apostatado. Our opinions on politics, Nossas opiniões políticas, flat earth theory, teoria da Terra plana, chemtrails in the sky. chemtrailers, This theory, cascos de aviões no espaço. the idea that the government is conspiring, A ideia de que o governo está conspirando, the globalists, os globalistas, and people are sharing on Facebook e as pessoas estão distribuindo no Facebook, and amongst themselves, e entre elas, in front of all of their worldly friends and family, na frente de todos os seus parentes mundanos, the idea that the California bushfires a ideia de que o fogo da Califórnia, were caused by government lasers que o incêndio que ocorreu na Califórnia ocorreu por causa do governo, who were experimenting with laser technology que estavam fazendo experimentos com tecnologia de laser to kill their own citizens. para matar seus próprios cidadãos. I come from a country that knows bushfires. Eu venho de um país onde existem muitos incêndios de fogo florestal. So in 5 minutes Então, em 5 minutos, of searching the photos they were using, eu estava verificando as fotos que eles estavam usando. it was clear that it was made up. Era óbvio que era uma montagem. And yet what damage do we do E que dano nós produzimos to a people who are being plowed, para um povo que está sendo arado? those that know us, Sorry? those that know us, Pessoas que conhecem a nós, know that we believe in prophecy acredita que nós conhecemos, sabemos sobre profecias, when we're wrapping our message in these things. e a gente envolve nossa mensagem com essas coisas. It discredits us. Isso tira o crédito da nossa mensagem. So it should make us think Então, nos deveria fazer pensar, whether or not we're failing their test será que nós não estamos falhando o teste deles that they're meant to pass. e atrapalhando eles a passarem? We're going to have a prayer Nós vamos ter uma oração and then we'll have a second e presentation. depois retornaremos para a segunda apresentação. If you would kneel with me. Se vocês puderem se ajoelhar comigo. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for all of our blessings. obrigado, Senhor, por todas as suas bênçãos. Thank you for a pure message, Muito obrigado por uma mensagem pura, that we can know truth from error. porque nós podemos distinguir a verdade do erro. I pray, Lord, for your work in the world, Muito obrigado, Senhor, e oro pela sua obra no mundo. those who are deciding their eternal destiny Por aqueles que estão decidindo o seu destino eterno, based on what stream they listen to, baseado em qual fonte eles estarão bebendo, escutando. based on whether they're listening to the voice of apostate Protestantism Baseado em se eles vão escutar a voz do protestantismo apostatado through certain news sources por certas fontes de jornal or streams of ou information, por fontes de informação, or those that are identifying what is happening to their country, ou também aqueles que estão lutando para identificar e entender o que está acontecendo com o país deles. not just to the United States, Não somente com os Estados Unidos, but to Brazil mas também no Brasil, and to Australia e também na Austrália and all over the world, e ao redor de todo mundo. where two classes are developing. Duas classes estão se desenvolvendo. I pray that we will not hinder them Eu oro para que nós não atrapalhemos a eles as they come to an important test. ao eles se aproximarem a um teste tão importante, That for us is our close of probation, que para nós é o nosso fechamento da porta da graça, but to them is just as much a test. mas que para eles também é um teste tão importante. I pray this in Jesus' name. Eu oro por isso, no nome de Jesus. Amen. Amém.